Passagem de Rafah é fechada novamente. Brasileiros não conseguem fazer a travessia. E você vai ver também. Hospital Al-Shifa, o maior em funcionamento em Gaza, é alvo de bombardeios. No Brasil, inflação sobe em outubro com nova alta das passagens aéreas. Pagamento do 13º salário deve injetar mais de 290 bilhões de reais na economia brasileira. E ainda, onda de calor ganha força no fim de semana e deve durar até o feriado de 15 de novembro. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, 1h04 pelo horário de Brasília. Vamos juntos, então, conferir um balanço do que é assunto hoje no Brasil e no mundo? O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou hoje que o Brasil continua em contato constante com as autoridades responsáveis para viabilizar a saída do grupo de 34 brasileiros da faixa de Gaza. O grupo já está autorizado a deixar a região, mas a fronteira de Rafah, a única via de saída de Gaza, atualmente foi fechada mais uma vez. Vamos ver. Mesmo com autorização para deixar a faixa de Gaza, o grupo de brasileiros teve que voltar para os seus alojamentos nesta sexta-feira. A fronteira entre o sul da faixa de Gaza e o Egito voltou a ser fechada, impedindo a passagem de todos os 587 estrangeiros que aguardavam a liberação, entre eles os 34 nomes do Brasil. O grupo de brasileiros e parentes integra a última lista divulgada dos autorizados a deixar o território. Desde cedo, eles estavam em frente ao posto de controle da cidade fronteiriça de Rafah, aguardando para poder sair. Mas, segundo os embaixadores do Brasil, apenas 2 ambulâncias com feridos conseguiram cruzar pela passagem de Rafah. O ministro Mauro Vieira disse que o governo brasileiro tem mantido contato para a libertação dos brasileiros o quanto antes. Mas ele afirmou que não é possível dizer quando, de fato, o grupo vai conseguir sair. Expusemos desde o início a nossa preocupação com os cidadãos brasileiros e tivemos o compromisso de que seríamos atendidos e que os brasileiros seriam permitidos que saíssem. Tem que se ter em conta que, até o momento, vários outros países tiveram parte dos seus cidadãos removidos já de Gaza. Apesar de terem sido mobilizados até a região do posto de controle, não puderam passar porque o posto de controle não foi aberto. Mas todo o esquema está feito e montado para, no momento em que novamente for aberto, eles estarão lá no início da manhã, às 6 da manhã, entram na fila e ficam esperando a libertação. Pois é, a expectativa era de que os brasileiros conseguissem pelo menos dormir em território mais seguro, em solo egípcio, nessa noite. Mas um incidente no fluxo das ambulâncias que trafegam pela região transportando ajuda levou a um novo fechamento dessa travessia, fazendo com que o grupo de brasileiros que havia finalmente sido liberado para retornar ao país tenha que ficar ao menos mais uma noite na zona de guerra. Pela expectativa e também pela frustração de quem tem acompanhado e torcido pelo retorno desse grupo em segurança, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre a repatriação dos brasileiros que estão na faixa de Gaza, eu converso agora com Vladimir Feijó, especialista em políticas internacionais. Seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço, Vladimir. Boa tarde, Dani. É uma satisfação estar de volta. Vladimir, primeiro eu gostaria que você falasse para a gente sobre a complexidade dessa travessia. Conta para a gente sobre o fluxo envolvido. Primeiro atravessam as ambulâncias, depois os civis e o que determina o fechamento de uma fronteira. Não está muito claro se existe uma prioridade pré-estabelecida e que vai ser seguida à risca em todos os dias. A pressão internacional é muito grande, já que as outras 3 portas de entrada de Gaza estão interrompidas, de permitir muita entrada de alimento, medicamento, porque a faixa de Gaza está sob o controle de Israel há mais de uma década e agora, tendo a possibilidade de entrada apenas por essa porta de Rafah, o fluxo foi bastante reduzido, sem
contar a existência de contínuos ataques, suspeitas de que armamento ou mesmo que a ajuda humanitária caia nas mãos do Hamas. Então a pressão é para a entrada. Só que nos últimos dias, ou na última semana, a gente viu o Egito se comprometendo a receber feridos dentro do seu território e, finalmente, depois de muito pedido, permitir a repatriação de cidadãos de outros países passarem por essa porta. Então, depende da segurança do Egito e de Israel decidirem se a porta é ou não confiável para pessoas entrarem, equipamentos entrarem ou pessoas saírem. Então, a gente depende de potenciais ataques do Hamas ou mesmo que o exército de Israel considere que ali não é alvo de potencial, ataque para que a porta esteja aberta. Bom, essa porta está fechada hoje, mas quando essa fronteira for reaberta, os brasileiros eles estarão na lista de prioridades ou tudo é muito incerto? É tudo muito incerto. A gente já viu imagens dessa lista colada ali, próximo ao portão de checagem, da agência egípcia, mas não significa que os primeiros nomes serão os primeiros autorizados a sair. Até porque existe uma tentativa de aglutinar todas as pessoas e eles organizam essa sequência na medida do que julgam necessário. Então, eventualmente, pode ser que eles deixem sair ambulâncias primeiro. Pode ser que eles deixem um determinado grupo sair, porque os ônibus já estão ali, mas não tem um padrão todos os dias que tem sido repetido. E agora eu queria que você falasse para a gente, Vladimir, com relação ao caminho. Assim que eles conseguirem, então, cruzar esse território, eu queria que você falasse sobre as dificuldades que eles irão encontrar. São 55 quilômetros por via terrestre. E assim que chegarem aqui ao Brasil, como que vai ser esse processo de repatriação com relação a documentos? O que o governo brasileiro está oferecendo? A opção de ir até o Cairo não é uma opção bem viável, porque são 500 quilômetros para uma área de deserto, onde existem muitos grupos paramilitares que lançam ataques de vez em quando, tentando roubar ou etc. E, portanto, se fez a opção por esse aeroporto, que fica a 55 quilômetros por questão da estrada, 45 se fosse uma linha reta, que é onde também a ajuda humanitária está chegando. Os aviões do mundo inteiro estão pousando ali para deixar medicamentos. O avião da Presidência da República do Brasil vai sair do Cairo e buscá-lo nesse aeroporto, que a gente espera vai ser uma travessia tranquila, porque é próximo ao litoral, bastante segura, sem os problemas do deserto e raramente tem ataques. Uma vez no Brasil, o ministro das Relações Exteriores passou a palavra para o ministro da Justiça, que assegurou que eles serão encaminhados para outros aeroportos do Brasil para que eles possam se encontrar com seus familiares e ali serão alocados. Mas antes que isso aconteça, eles passarão por um exame médico, porque muitos deles estão com desnutrição e também desidratação, e não podemos esquecer que o Brasil é um país tropical e a gente tem certos problemas, como febre amarela, a própria gripe e eventualmente o Covid, e que essas pessoas foram privadas dessas vacinas lá na faixa de Gaza e devem recebê-las aqui. Já os brasileiros que não têm parentes, eles vão ter um atendimento diferenciado. Tá certo, nós conversamos com o Vladimir Feijó, especialista em políticas internacionais. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Contem comigo. Bom trabalho, Dani. Até mais. Bom, e o governo do Hamas na faixa de Gaza afirmou que 13 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nesta sexta-feira em um bombardeio israelense contra o maior hospital do território palestino. O local atingido é o complexo de Al-Shifa. O número de vítimas não pôde ser verificado de forma independente. O diretor do centro médico, Mohamed Abu Salmiya, afirmou que tanques israelenses abriram fogo contra o hospital Al-Shifa. O exército israelense não fez qualquer comentário até o momento. Israel havia anunciado combates intensos nas imediações do hospital na quinta-feira. Também informou que matou dezenas de combatentes e destruiu túneis do Hamas. O exército israelense acusa o Hamas de utilizar hospitais, em particular o de Al-Shifa, para coordenar ataques e também como esconderijos para seus comandantes. As autoridades do Hamas e médicos negam as acusações. Israel prometeu aniquilar o Hamas em represália pelo ataque de 7 de outubro, quando combatentes islamitas mataram 1.400 pessoas, a maioria civis, e sequestraram quase 240. Os bombardeios israelenses na faixa de Gaza já mataram mais de 10.800 pessoas, também a maioria civis,
segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas. E veja a seguir, pagamento do 13º salário deve injetar mais de 290 bilhões de reais na economia brasileira. E ainda, onda de calor ganha força no fim de semana e deve durar até o feriado de 15 de novembro. Os detalhes depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h15 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias dessa sexta-feira para você. Bom, e mais uma vez os preços das passagens aéreas puxaram o aumento da inflação. Em outubro, o avanço foi menor em relação a setembro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial do país, subiu 0,24% em outubro. Neste mês, o maior impacto veio dos preços de passagens aéreas, que acumularam alta de 23,7%. O índice geral teve leve desaceleração em relação ao mês anterior, quando havia fechado com alta. O resultado veio abaixo das expectativas do mercado financeiro, que esperava alta no mês de 0,29%. Já em outubro do ano passado, o IPCA fechou em alta maior de 0,59%. O país passa a ter uma inflação acumulada de 4,82% em 12 meses e no ano acumula alta de 3,75%. Dos 9 grupos que compõem o IPCA, 8 tiveram alta no mês. O principal destaque negativo é a alta dos preços de alimentação e bebidas, revertendo 4 quedas seguidas do grupo. A alimentação fora do domicílio continua em alta e acelerou em relação ao mês anterior. Por outro lado, houve alívio no grupo dos transportes. A alta puxada pelas passagens aéreas que tiveram o maior peso positivo do IPCA do mês, de 0,14 ponto percentual. Mas os combustíveis tiveram queda no mês no mesmo período. O pagamento do 13º salário deve injetar mais de 290 bilhões de reais na economia brasileira. Mais de 87 milhões de brasileiros vão ser beneficiados até o dia 20 de dezembro. O tão esperado pagamento da primeira parcela do abono deve ser feito até o dia 30 de novembro aos trabalhadores com carteira assinada. Já a segunda e última parcela tem que ser paga até o dia 20 de dezembro. Trabalhadores, aposentados e pensionistas da Previdência Social, da União, dos estados e dos municípios vão receber o pagamento do 13º salário. Vão ser beneficiados 87 milhões e 700 mil brasileiros com um valor médio de R$3.000. O benefício deve injetar 291 bilhões de reais na economia brasileira neste ano. O valor total representa 2,7% do PIB nacional. As estimativas são de um estudo do DIEESE. Para o cálculo do impacto, o DIEESE não leva em conta autônomos, assalariados sem carteira, nem trabalhadores com outras formas de inserção no mercado de trabalho, que também podem receber algum tipo de abono de fim de ano. Do montante a ser pago, como o 13º, cerca de 201 bilhões de reais, ou 69% do total, vão para empregados formais, incluindo trabalhadores domésticos, e 31%, 89 bilhões de reais, para aposentados e pensionistas. Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social também têm direito ao benefício. Mas neste ano, o abono foi pago antecipadamente em 2 parcelas, em maio e junho. E uma nova onda de calor chega ao Brasil e deve se intensificar nos próximos dias. Aqui em São Paulo, os termômetros podem marcar 38 graus já neste domingo. A nossa repórter Maria Clara Leite está na Avenida Paulista e de lá ela traz para a gente mais informações. Clara, 1h19 aqui pelo horário de Brasília. Eu estou aqui no ar-condicionado. Está muito quente já por aí?
Olá, Daniela, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente. Sim, calorão, viu? Neste momento, aqui na Avenida Paulista, os termômetros marcam 32 graus de temperatura e a sensação térmica é ainda maior, obviamente, né? Nosso cinegrafista Sérgio Arce está mostrando aí as imagens do termômetro, mostrando então ao vivo essa temperatura que está marcando aqui na Avenida Paulista e ainda vai esquentar mais, Daniela. A previsão é de máxima de 38 graus nesse domingo aqui na capital de São Paulo, também 38 graus de máxima na segunda-feira e na terça-feira. Mas essas altas temperaturas serão registradas não só aqui em São Paulo, mas em todos os estados da região sudeste e também no centro-oeste, com algumas cidades registrando inclusive 42 graus de máxima. Eu vou pedir para o Serginho mostrar mais algumas imagens aqui da Avenida Paulista, pessoal, já em clima de verão, fora de época, enquanto eu trago algumas informações da Clima Tempo, que diz que essa nova onda de calor chega com uma grande massa de ar seco, com previsão de dias com poucas nuvens e, portanto, sem chuva. A expectativa é de recordes de temperaturas até o feriado do dia 15 de novembro em algumas cidades. Mais de 1.000 localidades estão na lista de risco do Instituto Nacional de Meteorologia para os próximos dias. E o El Niño é um dos principais fatores que explicam o aumento aí das temperaturas, como o Brasil já vem observando já há algum tempo, né, Daniela? Essa já é a quarta onda de calor que o país enfrenta só nesse segundo semestre. E é claro que com esse calorão, os cuidados com a saúde precisam ser redobrados. Sobre esse assunto, a nossa produção recebeu um vídeo de uma nutróloga que traz aí algumas recomendações importantes. Vamos ver. Olá pessoal, os dias mais quentes têm chegado e com isso a gente tem que tomar alguns cuidados. Eu vim aqui para orientar vocês em relação a isso, principalmente quando a gente fala no sentido de hidratação. É fundamental que você tenha uma hidratação adequada para que você não chegue num período de desidratação. Os exercícios físicos eles não podem ser parados nesse momento. É fundamental que você faça exercício físico, porém atenção sempre ao horário de pico, os horários mais quentes, porque senão você pode levar o seu corpo cada vez mais à exaustão. E isso é muito importante, porque a gente tem que ficar alerta aos sinais de exaustão. Náuseas, tontura, mal-estar, então isso tem que ter uma atenção maior. Claro que sempre todos, homem, mulher, gestante, não gestante, temos que ficar atentos também ao uso do protetor solar. É fundamental para que a gente tenha esse cuidado. Muito obrigada. Daniela, eu já estou aqui com a minha garrafinha de água para enfrentar esse tempo seco aqui da região sudeste, mas já trago o alerta contrário lá para a região sul, onde tem previsão de chuva, temporais com ventos aí de até 80 quilômetros por hora em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Essa é a previsão para os próximos dias. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, viu, Maria Clara, pelas informações. Quem for viajar aí no feriado para a região de praia, tá bem servido, né? Vai poder aproveitar bastante esse calorão, tomando aí os cuidados que a doutora já prescreveu para todos nós. E olha só, um procedimento inédito foi realizado em Nova York, o primeiro transplante bem-sucedido de um olho inteiro do mundo. A cirurgia durou 21 horas e contou com 140 profissionais. O paciente é Aaron James, um operário de 46 anos que sobreviveu a uma descarga elétrica em junho de 2021, mas teve várias sequelas. Ele sofreu graves lesões, perdeu parte do olho esquerdo, todo o nariz, os lábios, além dos dentes da frente, a bochecha esquerda e o queixo até a região do osso. Em maio de 2023, portanto 2 anos depois, após o acidente, surgiu então a oportunidade que daria a ele uma nova vida e à ciência um novo rumo. Foi quando ele se submeteu a ser o primeiro paciente a fazer um transplante de olho inteiro e facial parcial. No procedimento foi extraída parte do rosto e todo o olho esquerdo de um doador e foi então inserido no operário. Um grande avanço para a medicina e principalmente uma informação que traz muita esperança para todos nós. Eu falo agora com o Dr. Caio Regatieri, que é oftalmologista da Unidade Paulista de Oftalmologia, que vai comentar para a gente
o que representa um procedimento como esse ter sido realizado nos Estados Unidos. É algo que a gente já estudou em anos anteriores, já fez vários trabalhos experimentais com animais para poder fazer esse transplante, né? Só que é algo que a gente tem que ver o quanto vai ter uma recuperação da visão e o quanto esse olho transplantado ele vai sobreviver no receptor, porque o olho é nutrido por pequenos vasos e a conexão desses pequenos vasos é algo muito difícil de se fazer na prática, né? Então, a primeira é a nutrição desse olho. A segunda questão é a comunicação do olho com o cérebro, que é feito através do nervo óptico. Se a gente cortar o nervo óptico, é como se a gente estivesse cortando um fio com aquele fio de eletricidade que tem vários fiozinhos dentro de cobre. Então, imagina só para fazer a conexão desses pequenos fios, né? Então, dentro do nervo óptico. Isso daí tem que ser feito de uma maneira espontânea, porque a gente não vai dar ponto para fixar, né? Para ter essa união. Então, o primeiro ponto que eu acho realmente é um grande avanço ter sido feito. Eu acho que é o começo de uma pesquisa ou de um tratamento específico, né, que é o transplante do globo ocular inteiro. Mas a gente da comunidade oftalmológica, principalmente da comunidade científica, a gente vê com bastante ressalva e com bastante medo, porque é algo muito difícil que tenha um resultado positivo. Muito obrigada, doutor. Esse é o doutor Caio Regatieri, oftalmologista, que falou aí sobre esse novo passo da medicina. Essa edição fica por aqui. Você confere agora imagens ao vivo de Osaka, no Japão. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima sexta-feira para você e até segunda.